Para mim, existe uma obrigação que é número 1 de todo empresário. Essa é a principal responsabilidade. Você sabe qual que é? Qual é, Campa? Levar a empresa ao próximo nível. Opa, levar a empresa ao próximo nível. E o que isso significa? Vamos lá. Antes de eu falar o que significa, por que eu penso isso? E eu penso por uma razão extremamente simples. Eu acredito que quem tem uma empresa, quem tem um negócio, ou tem um bom produto, ou tem um bom serviço. Sim. Ninguém em sã consciência vai abrir um negócio que vai ter conscientemente um produto de má qualidade ou um serviço de má qualidade. Só que agora é o seguinte, aquele empresário que acredita, pô, eu tenho um bom produto, eu tenho um bom serviço, no meu ponto de vista ele tem uma obrigação moral, que é levar isso para mais e mais e mais pessoas. Que é o que a gente faz no dia a dia, né, Cris? A gente tem bons produtos, a gente tem bons serviços, nosso esforço é levar para mais e mais pessoas. A gente está aqui para transformar a vida de empresários, então não posso fazer isso para poucas pessoas. Você concorda comigo? Eu concordo com você e tem mais um ponto de vista sobre esse assunto. Tem muita gente que diz assim, então vocês são dinheiristas, vocês querem ganhar mais dinheiro, ou ensinar o empresário a ganhar mais dinheiro vendendo mais produto, vendendo mais serviço. Mas não é sobre isso. Não é sobre isso. Não é sobre isso, mas é de também verdade, sobre isso. De verdade. Sabe o que é o negócio que eu acho mais importante sobre esse assunto, no meu ponto de vista? Seria a mesma coisa que a gente ensinar um médico oncologista a ajudar mais pessoas. Você imagina aquele médico oncologista ter 5 pacientes, ele ter todo o conhecimento, ele estudar tudo aquilo que ele estuda. O poder de salvar as pessoas. O poder de salvar as pessoas e não levar isso pra mais gente, né? Na verdade, ele chega lá depois e salva só 5 pessoas. É justo isso? Mas você abordou um ponto que eu acho que é muito importante, tá? Porque a gente também tem que quebrar esse tabu. Mas você tá falando em ganhar dinheiro. Pô, mas eu acho que quando você faz um trabalho bem feito, quando você faz uma entrega bem feita, tem sim que ganhar dinheiro. Por quê? O que move uma empresa? É ganhar dinheiro. É ganhar dinheiro. Como é que eu vou levar aquilo que eu faço para mais e mais pessoas se eu não ganho dinheiro? Sim. Eu preciso ter equipe, eu preciso ter tecnologia, eu preciso ter equipamento, em alguns casos eu preciso ter estrutura física, eu preciso investir em conhecimento. Sem dinheiro eu vou fazer isso como? Não faz. Não faz. Mas aí tem o outro lado. Sem propósito, como é que eu vou ganhar dinheiro? Imagina aquele médico que eu falei que salvou só 5 pessoas. Se você vai lá, você ensina ele que ele pode salvar a vida de 1.000 pessoas, de 1 milhão de pessoas, então, o quanto bem ele vai fazer para o mundo. Então eu tenho uma premissa. Eu acho que ela é tua também. Quanto mais pessoas eu ajudo, quanto mais dinheiro eu faço, mais ainda eu consigo ajudar. Exatamente. Agora vamos trazer isso do ponto de vista do empresário. Se é alguém, na minha visão, alguém que vai mudar a realidade nossa aqui, enquanto país, eu nem vou entrar em questões políticas, tá? Sim. Não é o caso, não é nosso tema aqui. Mas nem vou entrar nisso. Mas se é alguém que vai ajudar a gente a ser um país forte de verdade, somos nós, os empresários. Porque quem é que gera receita para o mercado? É as empresas. Não é o funcionário público, nada contra, eu acho que tem que ter. Mas são as empresas que geram receita. Então, se a tua empresa, de novo, se a empresa tem um bom produto, se a empresa tem um bom serviço, você tem obrigação de fazer mais, mais e mais, porque se fortalece um monte de gente que está à sua volta, não só a família do empresário, não só isso, mas olha quantos colaboradores tem naquela empresa, quantas famílias estão envolvidas tirando aquele sustento. Então, para mim, nada mais nobre do que você ter uma empresa forte, uma empresa que dá resultado para você ajudar mais e mais pessoas. Família de colaborador, o bairro, a rua, a comunidade em si e provavelmente o país, porque a gente vai repassando isso. Então nós temos empresas fortes, tendo empresas fortes, nós vamos melhorando a economia do nosso Brasil. E isso, Cris, isso para mim é o próximo nível. Isto é o próximo nível. Próximo nível... O que é? O que é o próximo nível, Campa? Então, próximo nível, antes de eu falar o que é, eu vou falar o que não é. Tá? Porque muitas pessoas, às vezes, muitos empresários confundem isso. Próximo nível é o faturar mais, aumentar meu faturamento. Faz parte, aumentar o faturamento é importante. Próximo nível é eu contratar um monte de gente lá. Mas se eu não conseguir pagar, o que adianta ter um monte de gente? Próximo nível é eu comprar um monte de máquina, um monte de recurso, um monte de imóvel
Isso é próximo nível? Talvez. Se for de uma forma saudável, é. Então, para mim, quando a gente fala em próximo nível, o que que é? É você parar, fazer uma pausa estratégica e pensar assim, onde minha empresa quer chegar? Inclui faturamento, inclui pessoas, inclui maquinário, inclui bens, mas também inclui resultados. E o como? E o como é o caminho. Porque se chegar lá esfolado, se chegar lá cansado, se chegar lá sem conseguir dormir, se chegar lá com burnout, se chegar lá sem ver os seus filhos crescer, destruindo o próprio casamento, todas essas coisas, aí pra mim, no meu ponto de vista, não vale a pena. Com certeza. Eu acredito assim, ó, até é bom a gente desmistificar um pouquinho esse negócio aqui. Porque o que que acontece? Comecei uma empresa, tá? Abri uma empresa do zero. A maioria das empresas, com raras exceções, e eu e você temos uma sociedade inúmera que começou com um monte de gente com dinheiro, botou dinheiro. É muito fácil, Sim. né? Mas a maioria das empresas não são assim. A maioria das empresas são compostas por gente que começou com pouco dinheiro, às vezes com uma rescisão. A nossa primeira empresa foi assim. Começamos com a rescisão. E nem fomos demitidos, pedimos para sair ainda. Então era um dinheirinho desse tamanhinho, né? Então você começa sem dinheiro, sem equipe, sem saber o certo, sem saber como você vai tocar, sem saber vender, sem saber gerenciar pessoas, sem saber liderar, sem saber fazer uma gestão financeira. Então o que acontece? É normal que você passe 1 ano, 2 anos ali carregando tudo nas costas, fazendo tudo. Normal. Mas sabe o que não é saudável? Não é saudável a empresa estar lá com 15, 20, 30 funcionários, crescendo, no outro ano está com 50 e o dono continua com aquela cabeça, com aquele jeito de quando ele começou. Cabeça de funcionário? Cabeça de funcionário. De pior funcionário. De pior. Ele acha que é o melhor. Ele acha que é o melhor, mas pra mim ele é o pior. Sabe por que ele é o pior? Por quê? Lembra que eu falei no começo, a principal responsabilidade do empresário qual que é? Levar a empresa ao próximo nível. Então, o cara que tá carregando ela nas costas, ele tá levando no próximo nível? Não. Mas o que é o próximo nível? Então, próximo nível é isso. Como que eu vou potencializar os meus resultados? Como que eu meço isso? Lucro. Lucro não é faturamento, né? Lucro não é faturamento. Lucro. Lucro não é dinheiro no caixa. Lucro é lucro. É tirar um DRE, olhar lá embaixo, o último campo, lucro líquido. Isso é o que interessa. É o dinheiro que É sobrou o dinheiro que sobrou. das operações de entrada e de saída, gastos, despesas nesse caso, né? Receitas e exatamente. depois dos investimentos é o lucro. Depois dos mesmo. investimentos é o lucro líquido. Antes dos investimentos é o lucro bruto. bruto. Exatamente. Então, esse é o principal número que eu tenho que medir numa empresa. Tá aumentando esse número? Tô crescendo. Não tá aumentando esse número? Tô encolhendo. E às vezes, Cris, o problema o que é? Quando a gestão não é bem feita, o que pega ali? Pega que às vezes o faturamento ele aumenta, mas cresce as despesas, os custos de forma não proporcional a esse faturamento. Cresce acima muitas vezes. E aí o que acontece? Vai diluindo aquela margem. Eu vou ficando com lucro cada vez menor. E aí eu tenho a falsa sensação, se eu estou medindo apenas faturamento, eu tenho a falsa sensação de que o meu negócio está crescendo. Eu estou indo ao próximo nível. Tá indo ao próximo nível, mas às custas de quê? Às custas de causar estresse muito... Tem muita gente que causa estresse no próprio empresário ali, né? Tem. Ele tá com um estresse gigantesco e ele tá causando aquilo que eu falei, problema na família, problema no relacionamento e não tá indo adiante nessa história toda. Mas o pior ainda é aquele empresário que tá iludido. É aquele que acredita que ele realmente está fazendo a empresa ir para o próximo nível, que a empresa não depende dele e que ele está ali, beleza, só fazendo as coisas que ele deveria estar fazendo, pagar conta, comprar, viajar lá, negócios, e aí ele larga tudo aquilo que ele achava que era a responsabilidade dele lá no começo em cima dos seus líderes, ou de um líder. Pensa comigo, se ele não consegue nem olhar os números, se ele não consegue liderar a equipe dele, porque ele tá fazendo as coisas à moda louca, né? Tomando decisões Vai assim tocando, de forma... vai tocando, vai fazendo, vamos ver no que dá. Como é que tá essa equipe dele? Como é que tá essa equipe de líderes dele? Estão levando tudo nas costas, tentando fazer a coisa acontecer e tá naquela rotina do vai levando, vamos ver no que dá, vamos fazer a coisa acontecer,
sem que nada aconteça. E isso não pode acontecer. Eles nem foram preparados para serem líderes dentro dessa empresa. A maioria dos empresários que eu converso, eles dizem assim: mas Cris, como é que eu vou preparar alguém para ser líder se nem eu sei ser líder? Bom, quando a gente nasceu careca sem dente pelado. Não sabia caminhar, não sabia falar, a gente foi lá e aprendeu. Então, primeira coisa, aprender a ser líder. Eu tive que aprender. Eu era tímida, eu não conseguia conversar com as pessoas, fui lá, aprendi. Mas isso é outra história. Agora, você vai tomar o posto de empresário sem se preparar para ser empresário, sem entender nem o que é o estratégico, sem entender nem o que é um tático para preparar a tua liderança para poder coordenar o operacional, e você vai continuar fazendo com 40, 50, 60, 100, 200 funcionários aquilo que você fazia quando tinha 5? Então vamos deixar o convite aqui, dá uma joinha para nós, dá uma curtida, comenta o que você gostou, o que você aprendeu. O nosso grande abraço, desejamos que você viva positivamente.